Em 1566, uma garota começou a gritar dentro de uma igreja lotada. A voz que saiu da boca dela não era humana. Ela revelou pecados secretos de homens poderosos ali presentes, chamou líderes religiosos pelo nome e afirmou algo aterrorizante. Eu não saí, eu fui autorizada. Presta atenção no que você vai ouvir agora, porque no final eu vou te fazer uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse caso. O que aconteceu nos dias seguintes não foi apenas um exorcismo. Foi um espetáculo público que dividiu uma cidade inteira em plena guerra religiosa. Mas existe um detalhe nos registros históricos que quase ninguém menciona. E quando você entende esse detalhe, tudo muda. Nicola Aubry estava possuída. Ou foi transformada em instrumento de manipulação em uma França dominada pelo medo. A história acontece em Laon, no norte da França, uma cidade medieval cercada por muralhas, torres de pedra e uma catedral imponente que dominava o horizonte como símbolo de autoridade espiritual. O século XVI não era apenas um período de fé intensa, era um período de tensão explosiva. A França estava dilacerada pelas guerras religiosas entre católicos e huguenotes. Aldeias eram incendiadas, vizinhos desconfiavam uns dos outros, sermões falavam constantemente sobre pecado, condenação e forças invisíveis agindo no mundo. Nesse cenário, qualquer comportamento inexplicável deixava de ser doença e passava a ser sinal. E sinais, naquela época, tinham peso político. Nicola Aubry tinha cerca de 16 anos quando os primeiros episódios começaram. Não era nobre, não era influente, não tinha qualquer posição de destaque. Era apenas uma jovem vivendo em um ambiente saturado por medo espiritual. Os primeiros sintomas pareciam físicos: dores intensas no peito, desmaios repentinos, tremores incontroláveis. Sua família acreditou tratar-se de enfermidade comum, mas então vieram os relatos noturnos. Nicola dizia ver figuras ao redor da cama, sentia mãos invisíveis pressionando sua garganta, ouvia sussurros que ninguém mais escutava. O detalhe que mudou tudo foi quando começou a reagir violentamente a orações. Ao ouvir trechos da Bíblia, seu corpo se arqueava. Ao entrar na igreja, sua respiração mudava. Seus olhos fixavam-se em um ponto invisível, como se observassem algo que mais ninguém conseguia enxergar. E então veio a voz. Não era apenas mudança de tom, era mudança de presença. Grave, firme, hostil. A voz acusava homens respeitados da cidade de pecados ocultos. Revelava detalhes íntimos que supostamente só poderiam ser conhecidos em confissão privada. Um comerciante teria empalidecido ao ouvir seus segredos expostos diante de todos. Uma mulher teria chorado ao ouvir sua culpa sendo mencionada publicamente. O medo espalhou-se rápido demais. Em uma sociedade onde o inferno era descrito com convicção absoluta, a ideia de um demônio revelando pecados secretos era devastadora. O clero foi chamado. Padres passaram a observar os episódios com cautela inicial. Poderia ser doença, poderia ser fingimento. Mas quando Nicola começou a demonstrar força física desproporcional durante as crises, sendo necessária a contenção por vários adultos, a suspeita de possessão ganhou forma concreta. Relatos históricos indicam que a entidade que falava através dela afirmava ter entrado por permissão divina, como teste para a cidade. Essa declaração teve efeito imediato. Se Deus permitira, então havia propósito. Se havia propósito, então aquilo era mensagem. Mas antes de continuar, guarda esse detalhe. Existe um registro específico desse caso que foi utilizado como prova pública contra os inimigos da igreja. E quando você perceber como isso foi explorado, vai entender por que esse exorcismo talvez nunca tenha sido apenas espiritual. Porque naquele momento, a França não estava lutando apenas por fé, estava lutando por poder. E o corpo de Nicola pode ter sido a peça perfeita para isso. As sessões de exorcismo começaram oficialmente, e diferente do que se imagina, não foram conduzidas em segredo. Tornaram-se públicas. Pessoas se reuniam para assistir. A cada oração em latim, seu corpo reagia com tremores violentos. Quando água benta tocava sua pele, ela gritava que queimava.
Quando relíquias eram aproximadas, cuspia no chão. A multidão observava em silêncio, alguns rezando com fervor, outros paralisados de medo. O que transformou o caso em fenômeno regional foi o contexto político explosivo. A Igreja Católica precisava reafirmar sua autoridade diante do avanço protestante. Um exorcismo bem-sucedido, público e documentado, era mais do que evento espiritual. Era prova simbólica de poder. Durante alguns episódios, a voz atribuída à entidade atacava diretamente líderes protestantes, chamando-os de instrumentos do mal. Isso intensificou o uso ideológico do caso. O corpo de uma adolescente tornou-se campo simbólico de batalha entre duas visões de mundo. Quanto mais público o ritual se tornava, mais dramáticos pareciam os eventos. Testemunhas descrevem que Nicola arqueava as costas de maneira considerada impossível, músculos tensionados como cordas prestes a se romper. Em outros momentos entrava em estado de aparente transe profundo, respondendo a perguntas teológicas complexas com precisão inesperada. Isso impressionava os presentes e reforçava a crença de que algo sobrenatural estava em ação. Mas existe outra camada nessa história. Em ambientes de forte crença coletiva, a expectativa pode moldar comportamento de maneira inconsciente. Quando todos ao redor acreditam que há um demônio presente, cada tremor confirma a narrativa, cada reação se encaixa no roteiro já esperado. No século XVI, não havia neurologia ou psiquiatria para oferecer explicações alternativas. Havia apenas fé intensa e medo constante. E o medo, quando compartilhado por uma comunidade inteira, ganha força própria. Durante os interrogatórios espirituais, sacerdotes exigiam que a entidade revelasse seu nome, sua origem, sua intenção. A voz respondia com sarcasmo, dizendo ter sido enviada para expor a corrupção espiritual da cidade. Imagine o efeito psicológico disso em uma população já aterrorizada por guerra religiosa. Confissões aumentaram. Sermões tornaram-se mais agressivos. Pessoas buscavam absolvição com urgência, temendo que qualquer pecado pudesse abrir portas semelhantes. Nicola deixou de ser apenas uma jovem doente. Tornou-se símbolo vivo do inferno à espreita. E quanto mais a história se espalhava, mais difícil se tornava separar fé de histeria, espiritualidade de política, manifestação sobrenatural de manipulação estratégica. Porque quando uma sociedade inteira acredita estar sob ataque invisível, qualquer evento extraordinário se transforma em confirmação absoluta. E em 1566, em Laon, o medo estava pronto para acreditar em qualquer coisa que tivesse voz. A declaração de que o demônio havia sido expulso não trouxe paz imediata a Laon. Pelo contrário, o silêncio que se instalou após as últimas sessões foi pesado, desconfortável, como se algo ainda observasse por trás das paredes de pedra da cidade. Nicola Aubrey estava exausta. Relatos descrevem que seu corpo apresentava sinais claros de desgaste físico extremo. Perda de peso, voz enfraquecida, períodos longos de apatia. Mas o que mais intrigava era a mudança no comportamento coletivo ao redor dela. Durante semanas, multidões haviam assistido aos rituais com fervor quase febril. Agora, o que restava era um misto de alívio e desconfiança. Alguns afirmavam que o mal havia sido derrotado. Outros sussurravam que demônios não saem tão facilmente. O caso já havia ultrapassado os limites da cidade. Notícias sobre a possessão circularam por regiões próximas, e especialmente em um período em que a França vivia tensão religiosa intensa entre católicos e huguenotes. O episódio passou a ser citado como prova da presença ativa do mal no mundo e, ao mesmo tempo, como demonstração do poder da Igreja Católica em confrontá-lo. Sermões utilizaram o caso como exemplo. Pregadores mencionavam Nicola como advertência viva de que o pecado abria portas invisíveis. O corpo de uma jovem tornou-se ferramenta retórica em uma guerra espiritual e política. Documentos históricos da época registram diálogos atribuídos às entidades que falavam por ela. Neles, os supostos demônios afirmavam ter sido permitidos por Deus para testar a fé da comunidade. Essa narrativa reforçava uma ideia perigosa: o sofrimento individual como instrumento pedagógico divino.
Isso consolidou ainda mais a autoridade clerical. Se o demônio podia ser identificado, interrogado e expulso sob comando sacerdotal, então a igreja mantinha controle sobre forças invisíveis. Para uma população aterrorizada por conflitos armados e incertezas religiosas, essa mensagem era poderosa. No entanto, à medida que o tempo passava, começaram a surgir questionamentos discretos. Algumas testemunhas que haviam participado das sessões passaram a relatar inconsistências nos episódios. Nem todos os eventos eram igualmente intensos. Nem todas as respostas da entidade eram coerentes. Havia momentos em que Nicola parecia antecipar perguntas antes mesmo que fossem feitas, como se estivesse profundamente sintonizada com as expectativas do ambiente. Essa percepção levantava uma hipótese desconfortável. Até que ponto a sugestão coletiva moldou os acontecimentos? Em contextos de forte crença compartilhada, o fenômeno psicológico conhecido hoje como efeito de expectativa pode amplificar comportamentos inconscientes. Em um ambiente onde todos acreditam estar diante de um demônio, cada tremor se torna evidência, cada grito confirma o medo. Além disso, o século XVI era marcado por concepções médicas rudimentares. Condições neurológicas como epilepsia, transtornos dissociativos ou crises conversivas eram interpretadas como manifestações espirituais. A ausência de explicação científica alimentava interpretações sobrenaturais. Há indícios de que Nicola teria apresentado episódios anteriores de fragilidade emocional antes mesmo da suposta possessão. O peso de viver em um cenário de guerra religiosa constante pode ter intensificado quadros psicológicos já existentes. A cidade de Laon não era um ambiente neutro. Discursos inflamados, ameaças de perseguição e o medo constante de condenação eterna criavam atmosfera de tensão permanente. Em tal contexto, a mente humana pode produzir respostas extremas. O problema é que, uma vez rotulado como possessão, qualquer comportamento subsequente passa a ser interpretado sob essa lente. A própria Nicola pode ter internalizado a narrativa. Se todos ao redor acreditavam que havia um demônio dentro dela, sua identidade poderia ter sido moldada por essa crença coletiva. A psicologia moderna reconhece que indivíduos em estados dissociativos podem manifestar vozes, mudanças de personalidade e até alterações fisiológicas significativas. Mas naquele período, tais manifestações eram vistas como prova incontestável de intervenção demoníaca. Outro aspecto inquietante do caso é o uso político explícito que se seguiu. Registros apontam que líderes católicos destacaram o exorcismo como evidência da corrupção espiritual dos protestantes. A entidade que falava por Nicola teria acusado hereges de serem instrumentos do mal. Essa associação reforçava a narrativa de que a oposição religiosa não era apenas equivocada, mas demoníaca. Em tempos de guerra, isso legitimava perseguições. Assim, a possessão deixou de ser evento isolado e tornou-se argumento ideológico. O sofrimento individual foi incorporado à propaganda religiosa. E quanto mais a história se espalhava, mais ela era moldada para servir à causa dominante. Após o encerramento oficial do exorcismo, Nicola teria vivido sob vigilância constante. Sua imagem estava associada a algo perigoso. Alguns a viam como sobrevivente de batalha espiritual, outros como recipiente que poderia novamente ser invadido. Não há muitos registros detalhados sobre seus anos posteriores, o que intensifica o mistério. O silêncio documental cria espaço para a especulação. Teria ela recuperado uma vida normal? Ou carregou para sempre o estigma de ter sido palco do inferno? O mais perturbador é perceber como o caso revela a vulnerabilidade humana diante do medo coletivo. Uma jovem em crise tornou-se símbolo nacional de guerra espiritual. Seu corpo foi interrogado, exposto, utilizado como prova. Mesmo que houvesse sofrimento psicológico genuíno, ele foi reinterpretado sob lentes que interessavam a estruturas de poder. A pergunta central permanece desconfortável. Se Nicola tivesse vivido em outro século, em outro contexto cultural, sua história teria sido diferente? Em sociedades onde transtornos mentais são compreendidos como condições clínicas,
talvez tivesse recebido tratamento médico. Em 1566, recebeu rituais públicos de exorcismo. Isso não significa necessariamente fraude deliberada. É possível que os próprios sacerdotes acreditassem sinceramente na possessão. A fé intensa da época não deixava espaço para dúvidas céticas amplas. Mas crença sincera não elimina consequências. O impacto psicológico de semanas sendo tratada como campo de batalha espiritual é incalculável. Existe ainda outro ponto sombrio: a dinâmica de poder durante os rituais. Exorcismos envolvem confrontação verbal intensa, repetição de fórmulas religiosas e pressão emocional extrema. Em ambientes públicos, a presença da multidão aumenta a carga psicológica. Cada reação é observada, cada movimento interpretado. Isso pode reforçar comportamentos involuntários e aprofundar estados alterados de consciência. Alguns historiadores sugerem que o caso de Nicola Aubrey representa um exemplo clássico de como histerias coletivas podem se formar em períodos de instabilidade social. Quando comunidades enfrentam ameaças externas constantes, a necessidade de identificar um inimigo interno cresce. O demônio torna-se metáfora concreta para medos difusos. E quando esse inimigo é localizado em um corpo humano específico, o medo ganha forma palpável. A cidade pode então organizar sua ansiedade em torno de um ritual de expulsão. É uma forma de restaurar sensação de controle. Independentemente da explicação, o caso deixou marca profunda na memória histórica francesa. Foi registrado, debatido, reinterpretado ao longo dos séculos. Alguns o consideram exemplo autêntico de possessão demoníaca. Outros o veem como estudo precoce de psicologia coletiva e manipulação religiosa. O que não pode ser negado é que uma adolescente foi colocada no centro de um espetáculo espiritual que ultrapassava sua própria compreensão. O eco desse episódio revela algo inquietante sobre a natureza humana. Quando o medo domina uma sociedade, qualquer evento extraordinário pode ser amplificado até se tornar prova absoluta do invisível. E talvez o verdadeiro terror não esteja na possibilidade de demônios falarem através de pessoas, mas na facilidade com que multidões constroem narrativas que transformam sofrimento em símbolo, dúvida em certeza e vulnerabilidade em ferramenta ideológica. Nicola Aubrey desaparece parcialmente dos registros históricos após o fim do exorcismo, mas sua história permanece como sombra persistente sobre o século XVI. Porque no final, não importa apenas se houve ou não possessão. O que importa é que por semanas, uma cidade inteira acreditou estar assistindo ao inferno manifestar-se diante de seus olhos. E quando uma comunidade inteira compartilha a mesma crença aterrorizante, a linha entre realidade e construção coletiva se torna quase impossível de enxergar. Séculos se passaram desde 1566, mas a pergunta permanece intacta, como se tivesse sido sussurrada ontem dentro das paredes frias de Laon. O que realmente aconteceu com Nicola Aubrey? Foi um caso autêntico de possessão demoníaca em um período onde o sobrenatural era tão real quanto o ar que se respirava? Ou foi o resultado inevitável de uma mente jovem, esmagada pelo peso de uma sociedade dominada pelo medo, pela culpa e pela guerra religiosa? Quando olhamos para trás, é fácil aplicar diagnósticos modernos, falar em histeria coletiva, dissociação, transtornos conversivos. Mas precisamos lembrar que Nicola não viveu em um mundo com psicólogos, neurologistas ou explicações científicas acessíveis. Ela viveu em um mundo onde o diabo era presença concreta, onde sermões descreviam o inferno com detalhes vívidos, onde qualquer desvio do comportamento esperado poderia ser interpretado como abertura para forças malignas. Em um ambiente assim, a linha entre fé profunda e terror psicológico desaparece. E talvez seja exatamente aí que mora o aspecto mais assustador dessa história. Porque mesmo que não houvesse demônio algum, o medo era real. A tensão era real. O sofrimento dela foi real. O olhar da multidão esperando manifestações sobrenaturais foi real. A necessidade da igreja de reafirmar sua autoridade em meio às guerras religiosas foi real.
O contexto de conflito entre católicos e huguenotes era explosivo. E um caso como o de Nicola não era apenas evento espiritual, era combustível ideológico. Seu corpo tornou-se palco. Sua voz tornou-se instrumento. Seu sofrimento tornou-se argumento. E quando uma sociedade inteira já acredita que o mal está à espreita, basta um episódio inexplicável para confirmar todos os piores temores. O mais perturbador não é imaginar um demônio falando através dela. O mais perturbador é imaginar centenas de pessoas assistindo, desejando que aquilo fosse verdade, porque precisavam que fosse verdade. Precisavam acreditar que o mal tinha forma identificável, que podia ser nomeado, interrogado e expulso. Precisavam de uma narrativa clara em um mundo caótico. Nicola ofereceu essa narrativa, voluntariamente ou não. E isso levanta uma reflexão desconfortável. Quantas vezes ao longo da história indivíduos vulneráveis foram transformados em símbolos de algo maior? Quantas vezes crises psicológicas foram interpretadas como batalhas espirituais? Quantas vezes o medo coletivo moldou a realidade até que ela se tornasse inquestionável? O caso de Nicola Aubrey sobrevive não porque temos provas definitivas de possessão, mas porque ele expõe algo profundo sobre a natureza humana. O medo compartilhado tem poder. A crença coletiva constrói experiências. A expectativa molda comportamentos. E quando fé e pânico caminham juntos, a mente humana pode produzir manifestações que parecem ultrapassar o natural. Talvez nunca saibamos se houve algo além do psicológico. Talvez nunca possamos afirmar com certeza que não houve. O que sabemos é que durante semanas em 1566, uma cidade inteira acreditou estar diante do inferno encarnado. E essa crença foi suficiente para transformar uma adolescente comum em um dos casos mais inquietantes do século XVI. A verdadeira pergunta que fica não é se demônios existem. A verdadeira pergunta é o que acontece quando uma sociedade inteira acredita que eles estão ali, invisíveis, esperando uma oportunidade. Porque quando o medo coletivo encontra um rosto para habitar, ele se torna quase impossível de conter. Nicola Aubrey desapareceu nas brumas da história, mas o mecanismo que a colocou no centro daquele terror continua existindo. Ele aparece sempre que o pânico domina a razão. Sempre que o diferente precisa ser explicado como ameaça. Sempre que o sofrimento individual é usado para fortalecer estruturas de poder. Talvez o caso dela não seja apenas sobre possessão. Talvez seja sobre como o medo pode possuir uma comunidade inteira. E isso, séculos depois, ainda é profundamente assustador. E se essa história mexeu com você, se em algum momento deu aquela sensação estranha de que algo não estava certo, então você já sabe. Aqui no canal News Web Doc, a gente não conta apenas histórias. A gente mergulha nelas até o ponto mais desconfortável. Se você quer continuar explorando casos reais, exorcismos documentados, mistérios históricos e tudo aquilo que a maioria prefere não tocar, já se inscreve agora. Ativa o sininho e deixa o like porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais pessoas. Comenta também o que você acha. Possessão real ou histeria coletiva? Sua opinião pode virar o próximo episódio. E lembra que na descrição tem as lojas parceiras do YouTube, onde você pode adquirir qualquer produto pagando exatamente o mesmo valor normal, mas ajudando diretamente o canal a continuar trazendo pesquisas profundas e produções cada vez mais intensas. Você apoia, não paga nada a mais por isso e ainda fortalece o projeto. Nos vemos no próximo mergulho, e acredite, ele pode ser ainda mais perturbador